Então, como que o senhor enxerga esse problema, essa heresia do antropocentrismo na igreja atual? Eu respondo você com um conceito muito bíblico, e é um conceito muito pequeno, mas é um conceito impactante. Isso nada mais é do que um desvio da cruz. É um caminho contraditório daquilo que o Cristo estabeleceu. É uma via de contramão aos princípios do reino. Então, toda instituição, toda pessoa que optou pelo caminho do antropocentrismo religioso se afastou da cruz, se afastou do Cristo. Ele está totalmente desviado, usando de forma de propaganda enganosa o nome do Cristo. Mas ele não vive o Cristo, não vive para Cristo, e o que é o mais crítico, mais dramático, não vive com Cristo. Porque se ele se afastou da cruz, a centralidade, tanto da vida dele, quanto da instituição dele, quanto da mensagem dele, não é mais o Cristo. Verdade. É ele mesmo, ou quem ele cultua, ou quem ele devota. E você tira Jesus do centro e você transforma o ser humano numa coisa que é cultuada. Seria basicamente. Exatamente isso. E eu sou mais um pouco radical nesse conceito de antropocentrismo religioso, que vai além dos conceitos didático-teológicos. Ele não só tira o Cristo, ele assassina o Cristo. Porque quando você coloca outra pessoa no lugar do Cristo, é porque você abortou o que você tinha. Porque essa já não tem mais valor para você. Você não ama mais. Você não valoriza mais. Aqui é a prioridade. E o Cristo disse isso, em outras palavras, que nós só usamos numa visibilidade de prosperidade, de conquista, mas não numa visibilidade de relacionamento, de devoção. É quando Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você não pode servir a Mamon. E Mamon é uma divindade financeira. Mas o Mamon pode ser outro. Mamon é tudo aquilo que remove o Cristo da tua vida. Então Jesus disse: não tem duplicidade. E quando entra pelo caminho da duplicidade, eu não aceito isso. Eu me retiro. Então a opção pelo antropocentrismo religioso é o homem com o homem. E o cristianismo é totalmente diferente. O cristianismo é Deus entre os homens, mas não é homem com homem. Porque o cristianismo é o Cristo entronizado no homem, e não um homem entronizado no homem. O cristianismo é o homem servindo ao divino, e não um homem servindo a si mesmo, ou servindo ao outro homem. Por que essas igrejas superlotam? Como que o senhor enxerga isso? Posso falar o que eu penso e o que a Bíblia ensina mesmo? Não é simplesmente o que eu acho, porque eu não gosto dessa expressão, eu acho. Eu vou basear no que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina. Eu vou primeiro pela linguagem do Paulo. Paulo não sugere, não diz aos Gálatas que se vir um anjo e pregar outro evangelho do que eu anuncio seja anátema. Então, respondendo você, não existe só o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o evangelho genuíno, que é o evangelho puro, que é o evangelho divino, que é o evangelho cristocêntrico, que é o evangelho transformador. Na linguagem do Paulo, existe outro evangelho.
Esse outro evangelho ele pode estar em duas dinâmicas ou dimensões. Ele pode estar numa dinâmica satânica, que é o falso evangelho. E ele pode estar numa dinâmica humana, que é o evangelho humanístico, o evangelho antropocêntrico, que é o evangelho segundo a mentalidade humana. Então, qual é a grande crise? A grande crise é que a maioria dessas pessoas descobriram a veia e eles não pregam a essência da Bíblia. Eles pregam acerca da Bíblia, mas não pregam a Bíblia. Então, o que eles fizeram? Numa visibilidade de ciência social da religião sociológica, fazendo uma leitura da situação que a gente visualiza hoje. Eles criaram um Cristo totalmente humano. E eles apresentam esse Cristo para a sociedade, para a coletividade. Eles não apresentam o Cristo da Bíblia. Eles apresentam o Cristo vale tudo. O Cristo pode tudo. O Cristo aceita tudo. Não é o Cristo que aceita todos. É o Cristo que aceita tudo. É o Cristo aventureiro. É o Cristo do entretenimento. É o Cristo, venha como estás, continue como estás. É o Cristo sem compromisso. É o Cristo que apresenta que não quer saber se sua alma vai para o céu ou vai para o inferno. Só quer saber o que você tem. Não quer saber quem é você. Só quer saber o que você entrega. Então isso apresenta. Porque o Cristo genuíno, ele te diz assim, pode vir cansado, pode vir ferido, pode vir do teu jeito, até a mim. Eu te aceito, eu sou inclusivo, eu não discrimino, eu sou imparcial. Eu aceito você do teu jeito, da tua maneira, como estiver, do jeito que você faz, até chegar em mim. Quando chegar em mim, você tem que morrer. Porque o meu reino não é reino de vivos. O meu reino é reino de mortos. Você não é obrigado a vir. Eu só lhe dou um convite. É um convite, não é obrigação. É voluntariedade. É liberalidade. É decisão pessoal. É desejo pessoal. Agora você veio, eu tenho uma qualidade de vida. Só que para você viver essa qualidade de vida, é no meu princípio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você não é obrigado. Você tem que negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Você tem que morrer para você. Você tem que deixar de existir. E eu só posso viver em você quando você morrer. Porque enquanto você estiver vivo, eu não tenho como viver em você. E a grande crise disso é exatamente que o que o senhor me perguntou vai gerar o cristianismo líquido, onde o senhor não visualiza estabilidade, não visualiza convicção, não visualiza o poder transformador do Evangelho e, o mais crítico, você não visualiza o Cristo na pessoa. Porque a pessoa, ela se relaciona, ela transita no seio eclesiástico de forma similar como ela estivesse transitando num shopping, no estádio de futebol, numa churrascaria. Ela vai ali escolher o prato que ela quis, ela viu que ela gostou, pronto. Só as câmeras sabem que ela esteve ali. Ninguém mais sabe. Então essa é a grande crise. Porque quando a pessoa tem uma experiência verídica com Cristo, você percebe, porque o Evangelho é o mesmo. E como resolver essa crise, como o pastor que está ouvindo a gente, muitos são pastores que ouvem a gente aqui, como se precaver
para que isso não aconteça lá na ponta, lá onde eu estou pastoreando uma pequena comunidade? A luz da Bíblia Sagrada. A luz da Bíblia Sagrada. Eu vou de uma forma macro para chegar micro na ovelha. A igreja que se diz evangélica hoje no solo da terra, a igreja ela precisa retornar ao Calvário. E dentro da ramificação pentecostal, que se diz pentecostal, além dela retornar ao Calvário, ela precisa retornar ao Pentecoste. Retornando ao Calvário, a igreja precisa pedir perdão a Jesus por tudo aquilo que ela tem cometido em nome do Cristo. Retornou ao Pentecoste, a igreja precisa pedir perdão ao Espírito Santo. Não se espante com o que eu vou falar. Segundo a Bíblia, Paulo falando, quem crucifica Jesus de novo não é o ímpio, não é o mundo. É aqueles que se dizem igreja. É isso mesmo. Quem entristece o Espírito Santo e ofende o Espírito Santo não é o mundo, não é quem vive na lama do pecado. É quem se diz ser igreja. Não, só blasfêmia contra o Espírito Santo, só quem pode cometer é um salvo. E não só uma blasfêmia, mas Paulo diz assim, em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo, a qual foste selados para o dia da redenção. Ele não está falando aquilo para o mundo. Ele não está falando para a cidade de Éfeso. Ele está falando para a igreja. Aquilo é um conselho para a igreja. Só a igreja, só um crente pode entristecer o Espírito Santo. O ímpio não pode entristecer, porque Jesus disse que o ímpio não tem o Espírito Santo. É isso mesmo. Ele não recebeu o Espírito Santo. O Espírito que está no mundo é outro. Mas é o único grupo que carrega a pessoa do Espírito Santo, que na essência bíblica carrega o Espírito Santo, é que se diz igreja, que se diz cristão. Então esse grupo tem que pedir perdão ao Espírito Santo pelas expressões comportamentais em relação ao Espírito Santo. Eu quero